Olá, você está no Jurisprudência Constitucional, edição do dia 5 de novembro de 2021. No dia 4 de novembro, o STF proferiu 4 importantes decisões e a gente vai analisar para você. A primeira decisão é na ADI 4924, que teve por objeto Lei Estadual do Paraná, que instituiu multa para o chamado trote telefônico aos serviços de emergência. Ocorre que há leis estaduais em outros estados membros da nossa federação que também dispõem sobre o tema. Então, essa decisão do STF se aplica como precedente e com efeito vinculante para essas outras normas também. O que foi decidido na ADI 4924? Que foi julgada improcedente. Foi decidido que, sim, as operadoras de telefonia têm o dever de informar os dados dos proprietários das linhas telefônicas de onde partiram os trotes aos serviços de emergência. Vejamos, o objeto dessa ADI foi a Lei Estadual Paranaense 17.107 de 2012. Olha o que diz o artigo 1º. Fica instituída a aplicação de multa ao proprietário de linha telefônica responsável pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências, envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de desastres. Olha só que importante isso aqui. E foi entendimento do STF que não houve inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque não se trata de regulação de serviço de telefonia, o que poderia ferir, sim, o artigo 21, inciso 10 e o 22, inciso 4 da Constituição. Pois é competência da União regulamentar essas questões. O entendimento é que houve regulação de direito administrativo. E aí incide o artigo 25, parágrafo 1º, competência residual dos estados, enfim, em uma autoadministração, autorregulamentação. Vejam que decisão importante. Mais ainda, não houve violação aos dados. Artigo 5º, inciso 10 e inciso 12. O Supremo entendeu que direitos fundamentais não são absolutos e que devem observar o princípio da proporcionalidade, ou seja, a proibição do excesso no abuso do direito e a proteção ao tratamento deficiente. Ou seja, não podemos fazer com que o Estado feche os olhos para uma prática tão nociva e que viola a efetividade ou a eficiência do serviço público. Teve um aspecto muito importante na decisão, no voto do ministro Gilmar Ferreira Mendes, porque ele traz a dogmática de Christoph Degenhardt, que dispõe mais ou menos assim: as constituições, quando se fala de competência, elas podem tratar questões genéricas do cotidiano, como meio ambiente, pesca, caça, ou campos específicos do direito, como direito civil, direito penal, direito do trabalho. Exemplo, artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição. Contudo, nem sempre fica claro para o intérprete quando eu posso utilizar uma competência e quando ela se aplica a determinado caso. Por esse motivo, por haver zonas fronteiriças, esse doutrinador alemão entende que o seguinte: quando há esse conflito aparente, eu devo utilizar duas premissas. Primeira, intensidade da relação da situação fática normativa com a estrutura básica descrita no tipo da competência em análise. Então, eu devo verificar o fato e a estrutura que eu tenho disposta no artigo. 2. Finalidade primária ou fim primário a que se destina essa norma. E aí eu parto para a relação com o princípio da predominância do interesse. Então, quando se fala em multa, em sanção administrativa, a finalidade primária da norma
não é regulamentar telecomunicações, mas sim regular norma de direito administrativo. Portanto, a inconstitucionalidade formal foi afastada. E quanto à inconstitucionalidade material, se entendeu na palavra de Humberto Jaques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, que liberdade de expressão não significa anonimato. Isso, inclusive, está previsto na Constituição Federal, a vedação ao anonimato. Portanto, o Supremo entendeu que a lei paranaense está válida, ou seja, ela é constitucional, mas deve ser respeitado o seguinte: foi aplicado o Instituto Interpretação conforme a Constituição. Vamos lá aos conformes. Gilmar Ferreira Mendes propôs e foi aceito o seguinte: deve haver uma certificação da infração e identificação do agente público que registrou a informação. 2. Instauração de procedimento administrativo para a apuração da responsabilidade com observância das garantias legais e constitucionais. 3. Prolação da decisão administrativa que exponha as razões fáticas e jurídicas para aplicação da referida norma, para fins de controle de legalidade e finalidade da requisição. E esta deve ser comunicada às empresas de telefonia. E por último, fica assegurado, em todo caso, controle judicial a posteriori, que permite a apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil e penal, nos termos do artigo 5º, inciso 35. Olha que interessante, que exemplo prático de uma interpretação conforme a Constituição. Lembrando que interpretação conforme a Constituição é uma forma de salvar a legislação. Deve-se evitar simplesmente atacar, acoimando do vício de inconstitucionalidade a legislação, em respeito, inclusive, à soberania popular. Então, quando há uma segunda interpretação que salve a norma, é a esta que se deve apegar o julgador. E foi o que fez o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4924. Segundo julgamento, ADPF 131. Aqui refere-se aos optometristas. Optometristas. Por quê? Essa ADPF teve por objeto decretos de 1932 e de 34, que mais ou menos dispunham no seguinte sentido: não pode abrir consultórios, enfim, limitações às atuações dos optometristas. São os decretos 20.931 de 32 e 24.492 de 1934. Ficou decidido, em virtude do artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, norma de eficácia contida, clássico exemplo de norma de eficácia contida, em virtude desse artigo, profissionais optometristas que cursaram nível superior neste sentido, ou seja, em instituições reconhecidas pelo poder público, não são aplicáveis essas normas. Ou seja, raciocina comigo, esses decretos foram recepcionados. As limitações aos optometristas foram recepcionadas, mas não se aplicam àqueles com formação em nível superior. Olha que decisão importante e que atinge em cheio muitas pessoas, muitos profissionais em nosso país. Próxima decisão, ADI 6223. Essa ADI versa sobre contratos de aprendizes e a incidência do piso regional. O Supremo entendeu que a Lei Paulista 12.640, no artigo 2º, que dispõe os pisos salariais fixados nesta lei,
não se aplicam aos trabalhadores que tenham outros pisos definidos em lei federal, em convenção ou acordo coletivo de trabalho, bem como aos servidores públicos estaduais e municipais, e ainda aos contratos de aprendizagem regidos pela Lei Federal 10.097 de 2000. Então, o Supremo entendeu que essa lei é válida, certo? Houve discordância, sim, não foi unânime, mas o Supremo entendeu majoritariamente que pode ser instituído, sim, que contratos de aprendizes estejam excluídos da incidência do piso regional. Decisão importante que não viola a isonomia, segundo a maioria do STF, porque são contratos peculiares, não são contratos de trabalho comuns. Certo? Entendimento capitaneado pelo Alexandre de Moraes. Outra decisão importante foi a ADPF 890. Foi deferida uma medida cautelar pelo ministro Dias Toffoli, no seguinte sentido: verbas trabalhistas que já tinham sido depositadas em juízo em face de ações contra a CAESB. O que é CAESB? Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Então, os valores que já estivessem depositados em juízo devem ser levantados, ou seja, não devem seguir para os jurisdicionados, para os clientes dos advogados, enfim, devem ser levantados. Por quê? O regime que se aplica à sociedade de economia mista, que não tem objetivo de lucro e não está em regime concorrencial, deve ser aplicado o regime de precatórios. Então, guarda essa: sociedade de economia mista que não tem intuito de lucro como finalidade principal e não esteja no regime de concorrência, regime do livre mercado, acontece o quê? Regime de precatórios. Por esse motivo, foi deferida a cautelar para que fossem levantados os valores. Essa foi a decisão que ainda vai a plenário. Vamos ficar ligados. Essa foi a edição do dia 5 de novembro do Jurisprudência Constitucional. Curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e de segunda a sexta a gente vai ter sempre um vídeo novo sobre as decisões do STF. Um grande abraço!